Louvado seja Deus pelo dom da vida. Louvado seja Deus pela graça que nos salvou. Louvado seja Deus pelo sangue que nos mantém limpos. Louvado seja Deus pelos irmãos, pelo amor. Louvado seja Deus por todas as coisas. Bem, que a graça do Senhor nos ajude e nos abençoe ricamente, que a palavra possa curar, libertar, socorrer o aflito em todos os momentos da vida. Tomamos hoje a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, parte do capítulo 5 da carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Meus amados irmãos, no primeiro sacrifício oferecido, lá no Gênesis, no princípio, todos nós sabemos o culto de Abel. Ele trouxe das suas ovelhas e ofereceu a Deus. E aquele seu sacrifício, ele subiu em cheiro suave a Deus. Então Deus aceitou aquele sacrifício. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E o tempo passou. E tudo ali era tipo. O cordeiro era um tipo. Aquele cordeiro foi dado para cobrir. O seu sangue cobria o pecado, a transgressão do homem. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E então ele expressou o amor, ele expressou a essência do amor pelos pecadores, pelos errados, por aqueles que eram excluídos, por aqueles que eram tidos como condenados ao inferno, até mesmo pelos religiosos. E agora recebemos este conselho. Hoje nós estamos vivendo por esta graça, debaixo desta graça, lavados por este sangue, purificados das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Então recebemos este conselho: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Às vezes nós queremos imitar as pessoas, imitar ciclano, fulano, copiar. Então nós encontramos isto muito na adolescência, querendo se parecer com os famosos, com os ídolos. Mas o conselho aqui é para nós imitarmos a Deus, sermos imitadores de Deus. E como faremos isto? E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E quando Deus então viu o
sacrifício do seu Filho. Ali entre os céus e a terra, ele se entregou por nós, por amor. Então aquele sacrifício subiu como cheiro suave, e aquele sacrifício sendo suficiente para tirar o pecado de nós, para vencermos o pecado que está impregnado desde o nosso nascimento, na natureza humana, a transgressão. O homem por si só, ele não pode amar, mas quando Deus então vem e derrama uma parte de si, então aquele homem começa a desfrutar do privilégio de amar. Então o apóstolo continua agora no versículo 3: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Oh, meu Deus! Vejam bem, meus irmãos, como deve ser a nossa vida, como deve ser a minha vida. Mas a prostituição e toda sorte de impureza, se formos enumerar aqui, quantas impurezas às vezes vêm em nossos pensamentos, ou a cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Mas às vezes nós nos queremos justificar que ninguém pode ser santo. De qualquer forma, todo mundo vai errar, eu também vou errar, então, perdido por um, perdido por 10, né? Mas tem mais: nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Devemos dar graças a Deus. De manhã, almoço, à tarde, jantar, o lanche, no trabalho, na escola, em casa, pela família. Agradecer a Deus, ter uma vida com ações de graças, não nos envolvermos com conversa tola, chocarrices, risos exagerados. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente percebe como as pessoas se tornam amantes dos bens materiais. E a coisa que acontece é que quando se tem menos, é menos apegado. Quando se tem mais, se apega mais. Tem que conquistar mais. Qualquer coisa que faz por alguém, já pensa que já gastou muito. Mas é quanto mais se tem, mais se torna idólatra ao dinheiro, que é a avareza. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É tempo de tantas palavras vãs, de tantas promessas infundadas em mentiras, para conquistar as pessoas. Ninguém, não se deixe enganar com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Mas que coisa! Não ser participantes com eles, das suas falcatruas, dos seus enganos.
enganando, sendo enganados, então passam a lutar para enganar o próximo. Não sejamos nós participantes com eles dessas conversas vãs, promessas vãs, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E nós que outrora éramos trevas, mas agora temos alcançado a luz do Senhor, como devemos andar? Andar como filhos da luz, produzindo frutos da luz, que é a bondade, que é a justiça, que é a verdade. E olha, acima de tudo, como está em Romanos capítulo 12, procurar descobrir qual que é a vontade de Deus, descobrindo o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O filho às vezes procura aquilo que é agradável ao pai. Muitas das vezes ele segue pelo caminho que é justamente o contrário, desagradável ao pai. O marido às vezes procura um caminho que é desagradável à esposa, a esposa um caminho que é desagradável à esposa, ao esposo. E assim às vezes nós estamos praticando mais coisas que desagradam a Deus do que agrada ao Senhor. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Quando você sentir o seu coração entristecido por algo, veja por que ele está entristecido. É porque você fez a vontade do Senhor? Você está sendo magoado, é porque você fez a vontade do Senhor? Ou porque você não fez a vontade do Senhor? E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Devemos pensar um pouquinho a respeito disto. Que às vezes nós estamos, ao invés de condenar, mas você não pode condenar ninguém, você não pode... As obras da carne devem ser condenadas, o pecado deve ser condenado, combatido. Não nos associemos com aquilo que é mundano, porque isso é desagradável a Deus. Você sabe muito bem que o mundo jaz no maligno. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Não vos envolveis com a política, porque em Cristo não tem política. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. O momento chega quando tudo terá que ser manifestado, quando tudo terá que ser esclarecido, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, os conselhos finais: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei. Sempre há um conselho nesse sentido, para que nós possamos compreender, entender, saber, conhecer qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito.
o vinho que vai estimular para a devassidão, para o mundanismo, para o pecado, para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Mas enchei-vos do Espírito. Pai Celestial, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta promessa do derramamento do Espírito Santo, como veio o Espírito Santo ali no início, na igreja primitiva, que este Espírito Santo também, Senhor, possa estar hoje nos teus filhos, ensinando-os, fortalecendo-os, iluminando, para que nós possamos andar de acordo com a vontade do Senhor, não estarmos envolvidos naquilo que te desagrada, mas estarmos buscando a prudência, andar prudentemente. Ensina-nos, Senhor, dá-nos este conhecimento, esta sabedoria, que o Espírito Santo possa nos guiar, que nós possamos dar lugar a Ele, pois a Tua palavra nos diz que quando vier este Espírito, Ele nos guiaria em toda a verdade. Permita, Senhor, que nós sejamos guiados por Ele, que os nossos corações não se endureçam, mas que possamos ter a sensibilidade do toque do Espírito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que esta palavra vá de encontro aos necessitados, possam curar os enfermos, em nome de Jesus, amém.